Meus amigos, bom dia. Daremos neste vídeo continuidade ao assunto profecia, a terceira parte e final deste assunto. No contexto da Torá, no seu amplo centro, esse assunto é seríssimo e central. Não se trata de um acessório, sendo, na realidade, a base fundamental de todo o conhecimento da Torá, através do qual ela foi escrita, vindo de revelações do alto. Isso significa que todo o conhecimento da Torá veio do alto, através de um só caminho, a profecia. Por isso que se diz que a Torá foi escrita por Deus, sendo isso, evidentemente, uma metáfora, mas a mais profunda realidade. Passaremos a utilizar o livro de leis sobre as profecias, o Sefer Madá, o livro da ciência, nos fundamentos da Torá, capítulo 7 a 10, Mishneh Torah de Rambam. Até agora, estávamos utilizando o Derech Hashem de Ramchal. Apresentaremos, a partir de agora, paralelamente, a Mishneh Torah de Rambam. O Mishneh Torah, repetição da Torá, também conhecido como Sefer Yad HaHazaká, é um código de lei religiosa judaica rabínica, Halachá, de autoria de Maimônides, Rabi Moshe ben Maimon. A Mishneh Torah foi compilada entre 1170 e 1180 da Era Comum, 4.930 e 4.940 do ano judaico. Enquanto Maimônides vivia no Egito, e é considerada a magnum opus de Maimônides. Assim, fontes posteriores simplesmente se referem ao trabalho como Maimon, embora Maimônides tenha composto outras obras. Mishneh Torah consiste em 14 livros subdivididos em seções, capítulos e parágrafos, e é a única obra da era medieval que detalha toda a observância judaica, incluindo aquelas leis que só são aplicáveis quando o Templo de Jerusalém existe, e continua sendo uma obra importante no judaísmo. Seu título é uma denominação originalmente usada para o livro bíblico de Deuteronômio, e seu apelido, Livro da Mão Forte, deriva de sua subdivisão em 14 livros, o valor numérico de 14, quando representado como as letras hebraicas Yod 10, Daled 4, forma a palavra Yad, mão. Mishneh Torah, Sefer Madá, livro da ciência, fundamentos da Torá, capítulo 7. É uma parte fundamental da Torá reconhecer que Deus concede profecia aos filhos dos homens. Mas a profecia não desce, Nedarim 35, Pessahim 64, Shabat 30, salvo em um homem sábio, eminente em sabedoria, de caráter puro, nunca subjugado pela paixão mundana, mas conquistando-a por uma força de vontade sempre presente, de mente aberta, estabelecida no mais alto grau. Um homem dotado de todos esses princípios morais, de físico saudável, quando entra na vinha e é levado
pela corrente desses grandes e remotos assuntos, e possuidor de uma mente pronta para entender e alcançar. Ele continua a ganhar em santidade, separado do público em geral que segue os caminhos sombrios dos tempos, continuando a cuidar de si mesmo, treinando sua alma para não prestar atenção em assuntos ociosos nem nas vaidades e fantasias do tempo, mas sua mente estar constantemente pronta e direcionada para cima, conectado ao trono abaixo, para compreender as inteligências sagradas e puras e penetrar no escopo da sabedoria do Santo Bendito é Ele, desde a primeira inteligência até o cume da terra, para conhecer dele sua grandeza. Imediatamente o Espírito Santo repousará sobre ele, e quando o Espírito repousar sobre ele, sua alma se mesclará com anjos do grau da esfera chamada homens, e se transformará em outro ser, e compreenderá a sua própria inteligência, que não é como era, mas que ele foi elevado acima do grau de outros sábios, filhos do homem, como é dito de Saul, e profetizarás entre eles, e serás transformado em outro homem. Os profetas são de vários graus, assim como existem vários graus nos sábios em suas sabedorias e conhecimento. Porém, na profecia existe algo além disso. O profeta, ele não recebe a profecia quando está acordado. Ele recebe a profecia nos momentos do sono, em momentos durante o dia, quando eles acabam caindo num sono profundo e aí estremecem o corpo, porque todo o corpo reage no momento da profecia, como se fosse um ataque. E os membros se mexem, as pernas se mexem, e aí ele recebe, naquele momento, a profecia. Ele perde completamente o sentido, mas fica somente a consciência para receber a profecia. E neste momento ele cai em sono profundo e recebe o conhecimento conforme dito. Eu me tornei conhecido por ele em visão, eu falo a ele em sonhos. Números 12.6. E todos eles, quando profetizam, estremecem em todos os membros. A força de seus corpos cede, seu poder de pensamento se desequilibra. Só o sentido do entendimento permanece aberto para entender o que verá, como se diz de Abraão. E eis que um grande temor e trevas se abateram sobre ele. Gênesis 15:12. Como é dito de Daniel, porque a minha formosura se transformou em corrupção e não tive nenhuma força. As visões de profecias. Os assuntos sobre os quais um profeta é informado pela visão da profecia são transmitidos a ele alegoricamente, mas a interpretação disso é gravada em seu coração simultaneamente com a visão, e ele sabe o que isso significa, como a visão da escada que Jacó, nosso pai, viu. Abre aspas. Os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Fecha aspas. Gênesis
28:12, que era uma parábola, cuja interpretação é a ascensão e queda de reinos, ou como as criaturas vivas de Ezequiel viu, Ezequiel 1, de 1 a 27, ou o pote fervente e a vara de amêndoas que Jeremias viu, Jeremias 1, 12 a 13, ou o rolo de pergaminho que Ezequiel viu, Ezequiel 2.9, ou a medida que Zacarias viu, Zacarias 2.5, e assim com o resto dos profetas. Alguns deles relatam a parábola e sua interpretação como estes. Outros relatam apenas a interpretação. Ainda outros relatam a parábola apenas sem a interpretação, como parte das profecias de Ezequiel e Zacarias, mas todos eles estão profetizando em parábolas e metáforas. Nem todos os profetas profetizavam quando desejavam. Todos os profetas não profetizavam todas as vezes que desejam, mas devem preparar suas mentes, descansar em um estado de exultação e contentamento sincero e em solidão imperturbável, pois a profecia não repousa sobre nenhum profeta quando ele está em estado de melancolia ou em estado de indolência, mas quando ele está em estado de deleite. Shabat 30a c. Portanto, os discípulos dos profetas tinham diante de si a harpa, o tamboril, a flauta e o violino, quando buscavam o espírito de profecia, do qual se diz, e eles se esforçavam para profetizar. 1 Samuel 10:5, ou seja, seguiram o caminho da profecia até profetizarem. Como se diz, lá está aquele que aspira a tornar-se grande. Os postulantes a profetas, as pessoas que estudavam a profecia, eram chamadas de discípulos dos profetas, ou mais comumente na Torá chamado de filhos dos profetas, Obnei Neviim. Eles se reuniam em torno dos profetas veteranos nas academias particulares ou mesmo no templo, onde ouviam os ensinamentos dos profetas. A profecia não vinha de imediato, mas era ganha paulatinamente, dependendo principalmente das pessoas e do tempo. As primeiras profecias não eram reconhecidas como tal. As primeiras profecias não eram reconhecidas como tal, como foi o caso do chamado de Deus para Samuel, 1 Samuel 3, que era deste tipo. Ele não profetizou no início, nem a influência divina veio sobre ele. Em vez disso, uma voz como uma voz perceptível foi revelada a ele, e ele não agarrou nada mais. Mas, mais tarde, a influência veio sobre ele, ele reconheceu e agarrou a profecia e seus caminhos. E da mesma forma, a visão da sarça para Moisés, Êxodo 3, no início só foi revelada como algo percepcional. Então ele viu o arbusto queimando em chamas e o santo abençoado, seja ele, o chamou
com a voz de seu pai, mas depois ele trouxe a influência sobre Moisés e ele entendeu a verdade da profecia. Como funciona a profecia? Ela vem do alto, passa por todos os mundos e desta forma é obrigada a passar por cada malar, anjo, de cada nível. Desta forma, a informação proveniente do alto passa através de meios translúcidos, representados pelo sapir, pela safira, ou também na mesma raiz pela esfera ou esfera, que é na realidade uma alusão às esferas dos Olamot, dos mundos. Ela é obrigada a passar, as informações são obrigadas a passar por essas contrações que se apresentam para o profeta como se fosse uma lente que ele enxerga. Essa lente vai dependendo da capacidade do profeta, pode ser mais clara ou menos clara. E aí ele vai receber, ou, na verdade, não é só uma lente, são várias lentes, porque são várias esferas pelo qual passa a informação. E essa informação vem através das mentes dos diversos malachim, dos diversos anjos que compõem a cadeia dos Alamot, até chegar aos níveis mais baixos das cadeias, terminando neste mundo e na mente do profeta. Por isso mesmo, os malachim são mensageiros, ou seja, os anjos são chamados de malachim, mensageiros, exatamente por transferir essas mensagens do nível alto ao nível mais baixo da cadeia. A distinção entre os profetas repousa em suas capacidades individuais, sendo uns grandes e outros pequenos, outros intermediários, tanto na qualidade da profecia, quanto na quantidade que profetizam, poucas e outras muitas, dependendo de cada um. As profecias de Moisés. Moisés, foi um profeta completamente diferente dos demais, diz a Torá em Devarim, Deuteronômio 34:10. Abre aspas. E não houve outro profeta que surgiu em Israel como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Fecha aspas. O Midrash Rabbah Shammot nos conta o episódio do nascimento de Moisés. A mãe de Moisés, Yohevet, cujo nome significa glória ou honra de Deus, quando teve seu filho, Moisés, observou que o quarto ficava todo iluminado pela luz proveniente do menino. Isso explica, em parte, o fato de Moisés
ser o maior de todos os profetas, pois ele era um ser especial. Moisés profetizava de pé, mesmo no momento que falava com as pessoas. As profecias vinham a ele e ele não precisava ter convulsões ou mesmo estar em transe ou em sono profundo, pois ele recebia-as sem qualquer necessidade de posições especiais. A primeira profecia de Moisés foi diante da sarça ardente. Apesar de não tê-la reconhecido imediatamente, pois percebeu só como um acontecimento percepcional, que logo em seguida foi reconhecido como uma profecia. Desta forma, toda a Torá foi feita baseada em profecias. E podemos dizer que toda a Torá veio do alto. Isso significa que a frase que diz que a Torá foi escrita por Deus, apesar de ser uma metáfora, é a mais profunda verdade, pois ela veio, seja a Torá escrita ou a Torá oral, veio diretamente das profecias. Citando o Derech Hashem, o caminho de Deus, de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, abre aspas, seu intelecto tornou-se aprendiz da rocha do universo. A glória nunca se afastou dele. Seu semblante ficou adornado com raios de luz e sua santidade era como a dos anjos. Fecha aspas.